Novo eu. Hoje, uma convidada super especial, Gabi Daronco. A Gabi é psicóloga e consultora organizacional com mais de 25 anos de experiência em gestão e desenvolvimento de pessoas, construção de planos de carreira e sucessão, além de programas de coaching, mentoria e cultura organizacional orientada por valores. Possui MBA em gestão de negócios, em gestão empresarial, tem especializações e certificações internacionais em cultura, inovação e coaching, e além disso também é analista de comportamento e analista 360 com certificação DISC, Assessment e Hogan. Bem-vinda, Gabi. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui. É uma honra, na verdade, né, poder fazer parte do Centro Novo Eu, né, dessa proposta que tu estás ousando fazer aqui em Nova Prata. E parabéns pela tua iniciativa, acho isso fantástico. Obrigada. O prazer é meu e a honra é minha também de te receber aqui hoje, não só para o podcast, mas também com a parceira aqui do nosso projeto. E de uma forma tão bacana, porque a gente vai estar atuando junto, depois a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto. Mas agora eu queria entender um pouquinho mais, Gabi, para que tu também te apresente, coloque um pouquinho mais da tua história, da tua trajetória, conta pra gente como é que tu chegou até aqui como consultora aí das empresas. Muito bom. Bom, eu me formei em psicologia, nunca pensei em atuar em clínica, porque eu gosto do dinamismo das empresas e das organizações, e eu sempre digo quando eu vou iniciar um trabalho que eu amo trabalhar com gente, eu acho que isso é importante, a gente amar o que faz, né? E eu trabalhei em RH, né? Iniciei minha trajetória trabalhando em RH, e isso foi durante 17 anos. Trabalhei em algumas empresas de grande porte, algumas do agronegócio, outras em indústrias. E deixa eu ver quantos anos faz, já há mais de 10 anos eu estou trabalhando como consultora, aí nessa parte de desenvolvimento de pessoas, através da metodologia do coaching e da mentoria, e também na parte de implementação de plano de cargos e salários e estruturas dos subsistemas de RH, né? Um dos trabalhos bem importantes que eu venho desenvolvendo é esse trabalho relacionado à cultura da empresa, porque eu entendo que um grande desafio das empresas modernas é engajar os profissionais, né? É conseguir fazer com que a empresa seja atraente para o funcionário e que isso se perpetue, que o colaborador consiga permanecer na empresa, né, e sentir satisfação em estar trabalhando com ela. Para isso acontecer, a gente precisa trabalhar a cultura, a gente precisa trabalhar forte os valores, aquilo que é importante para as empresas. Então, esse vem sendo um trabalho que eu venho desenvolvendo, que tem feito tem sido, tem alcançado um retorno bem significativo, bem importante, porque as pessoas passam a entender o que que é importante para e o que é permitido dentro das organizações, né. Imagino eu que isso traga resultados significativos no sentido de retenção, né, Exato. retenção de talentos, engajamento do time, porque, aqui principalmente, mas eu acho que no país inteiro, de uma forma geral, uma das maiores, dores dos empresários é justamente a rotatividade, né. Parece que as pessoas não ficam mais tanto tempo naquele cargo ou naquela empresa, e existe uma insatisfação muito grande. Tu acha que talvez a solução para essa questão da alta rotatividade seria justamente trabalhar a cultura organizacional? Com certeza. E fica cada vez mais claro, né, Fernanda, que quando uma empresa tem clareza daquilo que é importante para ela, no sentido de princípios, atitudes, comportamentos, fica mais fácil até de você selecionar, porque no momento que tu verbaliza, que tu declara os valores, os comportamentos esperados, as atitudes que tu espera e onde que tu quer chegar com isso, tu consegue
fazer com que com quem tu está selecionando, a pessoa consegue dizer assim: "Ah, eu me identifico com isso, eu quero trabalhar aqui, eu me identifico com esse propósito", ou eu não me identifico com esse propósito. Então, naturalmente, tu consegue selecionar exatamente o perfil adequado para o que você espera. Então, esse trabalho ele é, muitos empresários, alguns não percebem a importância, mas depois que isso é realizado dentro da empresa, muda a organização, né. Todo mundo começa a ter clareza do que se espera, dos seus papéis, das suas responsabilidades, daquilo que é importante, do que realmente cada um tem que entregar. Então, realmente é um dos caminhos para gerar mais resultado, né. A cultura é algo que está começando a ficar um pouquinho mais latente agora, né, como assunto para esse mundo corporativo, por exemplo. Lá fora se fala muito sobre cultura organizacional, aqui no país me parece que está engatinhando ainda. A gente está sentindo as dores, e aí agora a gente começa a ir em busca, assim, de soluções nesse sentido. E aí tu falou sobre a gente fazer bom recrutamento, né, para que esse recrutamento esteja alinhado também com a cultura e o fit cultural daquela empresa. Tu tem ferramentas que tu utiliza, tu tem metodologias que tu utiliza, como é que tu faz para ser assertiva nesse sentido? Principalmente, para a gente selecionar, então, um bom profissional que tenha aderência à cultura, a gente precisa entender qual é o perfil daquela equipe, qual é o perfil daquela empresa, né, qual é o modelo de gestão que ela tem, e sim, fazer uma boa entrevista orientada para os valores, orientada para as competências e com testes de perfil comportamental, com testes de personalidade, com testes, de de perfil, né, então tudo isso é feito para poder selecionar o perfil adequado para a vaga que tem em aberto. Uhum, uhum. Por exemplo, se, sei lá, existe um RH aqui que talvez tenha dificuldades nesse sentido, né, ou talvez não tenha as ferramentas, por exemplo. Teu trabalho de consultora na empresa, ele é junto com o RH oferecendo essas ferramentas, dando essa possibilidade ou consultoria para eles, ou é tu de fato que faz esse trabalho para a empresa? Para as empresas clientes, eu, ajudo a selecionar, né, muitas vezes o cliente diz: "Ah, eu tenho uma vaga mais estratégica, preciso que você busque", então a gente faz um trabalho de hunting para poder encontrar esse profissional e poder fazer a melhor entrega, que tenha aderência ao perfil da empresa e ao perfil da equipe, né. Então, a gente vai, busca e faz essa seleção e faz esse trabalho, né, que é uma possibilidade. Eu acho que dentro disso, Gabi, até vale ressaltar, assim, que talvez a gente não tenha ainda tão claro a importância de se fazer uma boa seleção, né. Às vezes, por essa questão das vezes a gente não ter mão de obra qualificada ou coisa do gênero, acho que a gente diminui um pouco a régua, de pré-requisitos, vamos dizer assim, e aí as consequências elas começam a aparecer, né. Então, às vezes, se eu contrato errado, se eu contrato alguém que não está adequado ao perfil da vaga, aquela pessoa, possivelmente não vai se encaixar. E quando eu falo em não se encaixar, é porque ela vai estar daqui a pouco, tendo comportamentos que não estejam adequados àquilo que a empresa espera. Então, às vezes, a gente troca 6 por meia dúzia, né. Sei lá, eu estou querendo fazer, uma promoção interna, quero, colocar a Gabi num cargo de liderança. Se eu não tiver, uma clareza com relação àquilo que se espera da Gabi, ou aquilo que é necessário que ela tenha para atender de fato aquela vaga, isso vai repercutir de uma forma muito negativa, porque eu imagino que se ela não fica adequada, ela provavelmente vai pedir as contas ou não vai entregar aquilo que deveria. Acho que a motivação dela baixa também. É assim que funciona? Com certeza, a empresa ela precisa investir em profissionais, né, que que possam
estar prontos para quando as oportunidades acontecerem. Então, investir em testes de perfil e conhecer realmente, o público que você tem internamente, ele é fundamental, né. E investir em desenvolvimento, em treinamento, em em bons planos de desenvolvimento individuais, para que possa estar trilhando a carreira das pessoas, faz com que tu consiga engajar e fazer com que as pessoas, ex consigam permanecer mais tempo, né, porque elas enxergam quando elas têm essa possibilidade de enxergar uma carreira, elas conseguem se imaginar, né, na empresa por mais tempo. Acho que não só se permanecer por mais tempo, né, Gabi, mas talvez permanecer por mais tempo com entregas que sejam condizentes com aquilo, né, porque às vezes, tem pessoas ali, sei lá, 30 anos, mas que não necessariamente está tendo a entrega que deveria para aquele cargo, né. Então acho que o teu trabalho ele repercute nesse sentido, né, num foco de que a pessoa ela consegue se sentir, pertencente de fato, a ponto de ter a entrega e a performance que exige aquele cargo, é isso? É isso. Bom, falando do meu trabalho, né, que tu estás mencionando. Então a gente atua, além de dar suporte para o RH e para as contratações, na parte de desenvolvimento individual. Então eu acredito demais, na metodologia que eu venho aplicando ao longo desses anos de consultoria. Porque é um trabalho bastante profundo, onde a gente consegue entender a história do profissional, fazer uma análise de perfil bastante detalhada, bastante profundidade e também, aliado a esses 2 fatores, a gente faz uma entrevista de feedback 360 para poder iniciar o trabalho. Então, o executivo, o líder que vai estar passando pelo processo de desenvolvimento, ele vai ter, vai poder enxergar o seu jeito de ser e o seu jeito de agir, como que isso impacta no time, e também a gente consegue ter um diagnóstico muito assertivo, porque ele é todo realizado de forma sigilosa, sem expor ninguém, de qual é do jeito de ser e agir que esse profissional, tem na sua equipe, com seus pares, né, na empresa. Então ele vai poder escolher de 1 a 2 comportamentos a serem desenvolvidos para alavancar seu resultado como líder. Então, é bastante assertivo, porque a gente consegue envolver a equipe, né, e envolver pessoas da empresa no desenvolvimento. Então não é um desenvolvimento só do profissional, é um desenvolvimento do profissional com os seus pares e com o seu time, né, em conjunto. Ah, que legal, que legal. Tem uma profundidade muito maior e imagino que um comprometimento muito maior, Sim, se a porque gente no momento que envolve o profissional assume, que ele faz essa escolha, né, "Ah, eu preciso me desenvolver, por exemplo, em planejamento, né, melhorar a organização e o planejamento". Então ele volta, depois do resultado desse relatório 360 e comunica ao time que ele está em desenvolvimento em relação a essa competência, por exemplo, de planejamento e organização. Então ele assume o compromisso com o time também, né. e que essa talvez foi uma das habilidades e competências que foi levantada pela própria equipe, é isso? Exato. Ah, bem legal. E o bacana é que eles, eu sempre digo, né, quem são os parceiros do teu desenvolvimento e do teu crescimento. E aí, a gente orienta o profissional para que ele possa estar, solicitando a esse time, a esses pares e o próprio RH da empresa, que eles sugiram o que que ele tem que colocar em prática. Então, fica a percepção de crescimento em relação à competência, ela é muito maior. Porque as pessoas que estão no dia a dia vão sugerindo ações para que o profissional consiga colocar em prática. Ah, que Então isso gera um crescimento bastante significativo do profissional. e agora curiosidade, dentro disso, assim, então
tem uma avaliação que o líder, por exemplo, faz dele mesmo, tem a avaliação que a equipe faz dele, e tem a avaliação que quem está acima dele também faz, Isso, que o gestor né? imediato. Tá, então tem todo mundo envolvido. Costuma ser diferente a avaliação da pessoa dela mesma para a avaliação dos demais? Sabe que não, É? as pessoas realmente sabem aonde que estão os seus gaps de desenvolvimento. O que normalmente acontece é alguma surpresa de algum detalhe, mas na essência, ao longo desses anos, eu percebo que as pessoas, elas sabem como que elas são, né. Eu sempre digo, receber um teste de personalidade, de perfil comportamental é um presente, porque a gente sabe como a gente é. Mas quando a gente recebe um documento escrito: "Olha, essas são tuas forças, esses são teus pontos a desenvolver", e em conjunto um relatório de feedback 360 com alguns, alguma maneira, assim, de como tu se comporta no dia a dia, ajuda a cair algumas fichas, né. E as pessoas, por que que eu digo que é um presente? Porque as pessoas passam a se observar muito mais, né. Talvez a pessoa até não diga: "Ah, num primeiro momento, acho que não é tudo isso", mas depois elas ficam: "Ah, mas eu li de novo, eu parei, eu me observei, eu me percebi", e aí elas dizem: "É, realmente fecha, fecha com o com aquilo que eu já imaginava". Não, e eu acho que, de fato, assim, tendo toda essa estrutura, toda essa metodologia, ganha força, né, acho que, traz potência para o resultado, vir mais rápido, porque de fato quando a gente tem que ir ali na frente, falar para nossa equipe que: "Aí eu me comprometo a partir de hoje desenvolver essa questão do planejamento, desenvolver essa questão da organização", eu preciso bancar isso junto com a minha equipe, né, então acho que a nível consciente isso traz resultados muito maiores, porque a gente não faz, achando que está fazendo, tem alguém aqui também nos mostrando o tempo todo, além da nossa consciência, tem os superiores, tem, o time, então é um crescimento contínuo e conjunto, Sim. né. E eu imagino, Gabi, que isso também reflita muito positivamente na questão de cultura organizacional. Com certeza, porque o método ele é simples, ele é muito simples. E ele proporciona, Fer, uma conversa franca, olho no olho, hã, e proporciona momentos onde as pessoas podem falar umas com as outras, no sentido do que incomoda, né, e do que tem que ser mudado e voltado pra atitudes, para ação, né, ele é voltado muito para ação. O que que eu estou fazendo que eu preciso deixar de fazer e o que que eu preciso, iniciar a fazer. Então ele é muito voltado a novos comportamentos, novas atitudes, novas maneiras de fazer o que precisa ser feito para gerar outros resultados. Então, eu tenho percebido que de uma maneira voltada para o crescimento, porque a todo momento a gente diz: "Olha, o foco do feedback 360 ele é voltado ao crescimento do profissional". Né, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa crescer, para que ele possa assumir um novo cargo, né, e então tem sido bem positivo os movimentos que a gente tem percebido aí nas empresas. E tem o nome essa tua é uma metodologia tua, isso? É a teoria, que eu me inspirei é a do Marshall Goldsmith, né, ele é um americano. É reconhecido, essa metodologia ela é reconhecida como a número um no mundo em desenvolvimento de executivos e lideranças, né, já ganhou inclusive prêmio Nobel, e eu tenho, todo o meu trabalho é baseado nessa metodologia. Então, fiz a certificação, é algo que eu acredito, é uma metodologia que a gente pode mensurar os resultados, né, por isso que a gente aplica, o feedback 360 no início do trabalho e depois ao longo da trajetória, né. É um trabalho que não é, pontual, ele é um trabalho bastante,
com a com bastante conteúdo, com bastante consistência, né, ele dura de 6, no mínimo 6 meses a até podendo chegar até 18 meses, né, porque uma mudança de comportamento ela não acontece da noite para o dia. Então, para que a gente consiga medir esses resultados e que seja consistente, a gente precisa de um período, né, no mínimo de 6 a 12 meses para isso acontecer. E Gabi, deixa eu entender, assim, normalmente essa metodologia ela é utilizada em cargos de liderança, ou tu Isso. faz isso em um outro contexto, assim? Ele é específico para cargos de liderança, Tá. né, supervisores, coordenadores, gerentes, diretores. Uhum. E por acaso, assim, porque me parece bom, vamos pensar que a gente tem ali uma empresa com, sei lá, 100 colaboradores. Vamos dizer que a gente tenha, desses 100, 10 líderes. Como os líderes, bem ou mal, é da forma como acontece, pelo menos aqui na nossa região, os líderes normalmente são colocados em posições de liderança não por competência comportamental, né? A maioria das vezes, não, pelo menos. Então, a maioria das vezes eles estão ali por, sei lá, anos de casa ou por muito, muito bons tecnicamente naquilo que fazem, aí acabam indo para esse cargo de gestão, assim, mas, fiquei pensando assim, acontece de talvez tu estar aplicando toda essa ferramenta, em algum momento tu identificar que algum desse líder que está nesse cargo não tem perfil para liderança? Sim, sim, inclusive, um um trabalho que eu venho desenvolvendo, tem um exemplo assim, onde o profissional foi promovido para um cargo de liderança. Aplicamos o teste, começamos a entender qual era o perfil dele, ele era um perfil mais especialista, um perfil mais técnico, e aí ao longo da jornada do trabalho, o profissional mesmo se percebeu que ele não ficava tão confortável gerindo pessoas. Sim. E tá tudo bem, né, eu acho que isso é importante, né, esse processo. E aí ele hã, foi nós, relocamos para um cargo de um viés mais especialista, onde ele continuava desempenhando o seu papel de mais técnico, com as suas entregas, mas sem gestão com pessoas. E isso é bacana, porque é importante a pessoa se sentir confortável e conseguir entregar o seu melhor naquilo, que ela faz, gostando do que faz, né, fica mais fácil. Acho que é até libertador, né, É, porque, meu Deus do céu, acho que é angustiante quando a gente está, de fato, exercendo uma posição de liderança que não é nada fácil, que tem um monte de exigência, assim, e tem gente que de fato não tem esse perfil e tá ali, né. Às vezes o empresário, na melhor das intenções, acaba colocando aquela pessoa com uma espécie de reconhecimento é verdade. e acaba frustrando, acaba de fato deixando a pessoa insatisfeita. E a pessoa, em contrapartida, também não se posiciona, né, justamente porque: "Olha só, ele reconheceu o meu trabalho", então fica aquela coisa. Por isso que eu achei tão rico, assim, a metodologia, porque ela permite que a gente tenha conversas difíceis, Com de uma certeza. forma mais leve. Achei muito, muito bacana mesmo. E aí vamos ver, tá, então tem ali o caso do fulaninho que não tem o perfil de liderança, nesse caso vocês conseguiram realocar. Em muitas empresas, o que acontece é, de fato, a pessoa é colocada nessa posição, a motivação dela despenca, a entrega dela despenca também, porque não está satisfeita, não está, feliz, né, com as atividades, e normalmente a pessoa é desligada. Aqui, nesse caso, vocês conseguiram realocar uma pessoa que era muito boa tecnicamente. Então, eu fico pensando, assim, né, o impacto que trabalhar com uma metodologia assim, com as ferramentas certas, tem no âmbito organizacional, porque se a gente está vivendo aí, uma escassez, né, de mão de obra qualificada, simplesmente devolver para o mercado quem já é muito bom, também é muito complicado, né, porque tu tem todo o custo e tu tem todo o desgaste também emocional com o time que estava aí, então envolve uma série de coisas. E Gabi, vamos lá, se porventura essa pessoa não tivesse se dado conta, né, o papel, assim, dentro da tua metodologia, ela tá ali fazendo tudo isso
e tu identificou que essa pessoa não tá ali de acordo com o perfil, né, para liderança. Qual é o movimento que tu faz, assim, tu O primeiro movimento que tem que ser feito, que é essencial, é entender o que esse aonde que esse profissional quer chegar, Uhum, né. Então, acho que todo o trabalho, ele tem um ponto de partida, né, onde que o profissional está e para onde que ele quer, o que que ele quer da carreira dele, aonde que ele quer estar, né, daqui a 5 anos. Como que ele se imagina, né, em que empresa ou em que papel, em que cargo, e aí sim a gente procura ir orientando e conduzindo, mostrando, e se ele realmente quer estar num cargo de gestão, existem, competências que precisam ser desenvolvidas que são, fundamentais, que são base, né, que são básicas para um cargo de liderança. Então, é conduzido dessa forma. Bom, então, vamos iniciar uma jornada, não só de competência, mas de conhecimento também teórico, de formações, então são vários, inputs para que o profissional possa se desenvolver, né. Quem o exercício bacana que eu sempre digo: "Quem são teus líderes? Quem são as tuas referências? Quem que você está modelando? Quem que tu está copiando? Quem que te inspira?". É uma das perguntas que eu também tenho feito, assim, para os profissionais dentro desse trabalho, que quer se tornar alguém, mas quem são tuas referências, né, uhum, de liderança? E é bem bacana de perceber. Porque normalmente os profissionais acabam se inspirando e buscando se desenvolver naquilo que eles admiram, uhum. né, do outro, né, então é um exercício bem bacana de fazer. Com certeza, tu te coloca numa outra posição, né, bacana. E Gabi, dentro disso, assim, acho que toda essa metodologia que tu utiliza, ela é mais voltada para a empresa, né? Não tem, por exemplo, como tu utilizar essa metodologia dentro de um grupo, onde esse grupo tenha pessoas de várias outras empresas. Isso é bem focado para aquela empresa, porque depende daquela cultura, depende daquele time, enfim, dos stakeholders, por exemplo. Isso. Né? Essa metodologia, sim, ela é voltada para empresas e bem importante, Fernanda tocou num ponto, assim, a empresa precisa querer. Ela tem que ter um patrocinador, ela tem que ter o diretor, o CEO, ele precisa querer. Porque se a gente for fazer um trabalho onde esse trabalho não é valorizado, isso não é comprado pelas pessoas. Então ele precisa ter um suporte de um profissional do RH, de dentro da empresa, para dar sequência ao trabalho, ele precisa ter o uma liderança mais sênior patrocinando e ancorando e dando suporte para que isso realmente aconteça. Sem isso, não há sucesso, não há resultado. Então, isso é tu tocaste num ponto bem importante. E, o futuro das empresas é trabalhar as pessoas, né. Que se nós for ver, tiram as pessoas das empresas, o que que fica a empresa, né? Máquinas, prédio, e a gente só consegue gerar os resultados através das pessoas. Sim, sem dúvida. E as empresas, elas sempre serão um reflexo de quem está lá em cima, né, do seu dono, a mentalidade, os valores, ela vai refletir. Então, imagino que, de fato, o resultado dependa, muito, muito, muito de alguém que compre a ideia, que banque e venda isso como exemplo mesmo, né, para os demais. E Gabi, por exemplo, para quem, queira entender o próprio perfil, por exemplo, mas talvez a empresa ainda não compre a ideia, de se trabalhar toda uma metodologia nesse sentido. Mas eu, por exemplo, eu gostaria de me desenvolver, eu gostaria de entender um pouquinho mais quais são os meus pontos fortes, os meus pontos de melhoria, que é uma ferramenta que tu utiliza ali, esta ferramenta em específico, não a metodologia inteira, mas esta ferramenta é possível de utilizar Uhum. fora da companhia. Sim, aí a gente tem o teste de perfil comportamental,
onde a gente fornece um relatório completo de todos os de todos os indicadores do teu perfil, do teu jeito de ser, do teu jeito de agir, teus pontos fortes, teus pontos a desenvolver, tuas áreas de talento, quais as habilidades você tem maior facilidade de atuar e desempenhar, através de a gente, né, faz um recorte, tem uma formação que é baseada na metodologia do DISC, onde o profissional consegue receber esse relatório e desenhar o seu plano de desenvolvimento em cima do seu objetivo profissional. Então, algo possível de ser feito. E de que forma, assim, tu acha que aplicando essa ferramenta no meu dia a dia, né? Tudo bem, eu não estou lá na empresa, mas eu buscando entender esse perfil, de que forma essa compreensão pode me ajudar? Ela vai te ajudar a enxergar quais são tuas habilidades, quais são tuas forças, no que tu tem maior facilidade, no que tu lida, né, com o que tu lida melhor. Por exemplo, tem perfis que se saem muito bem com comunicação, relacionamento, persuasão, área comercial. Tem perfis que são muito bons na parte de análise, planilha, dados, projetos mais sofisticados. Então, quando a gente consegue entender qual é o perfil comportamental e quais são as habilidades do perfil, fica muito mais fácil de você entender qual é o local ideal, né? Sabe aquela coisa da pessoa certa no lugar certo? Sim. Então, é o perfil certo na vaga certa. Então, facilita e encurta muito mais o caminho. Então, tu consegue extrair o melhor de cada um quando tu conhece. E há uns anos atrás eu fiz um trabalho numa empresa que foi muito bacana, que a gente fez o teste de perfil comportamental em 100% da empresa. E mudou o relacionamento dos profissionais dentro da empresa, porque eles disseram assim, nossa, agora eu entendi o jeito de ser e agir do meu colega, não é pessoal, porque eles passam a entender que existe um jeito, né? Tem pessoas que são mais introvertidas, que trabalham melhores sozinhas, tem pessoas que trabalham melhor em conjunto e em equipe e precisam disso, né? Se abastecem desse relacionamento e dessa troca. Então, quando os profissionais de uma empresa conseguem entender que isso tem a ver com o perfil e não é pessoal, muda o clima das equipes. Então, essa experiência foi bem bacana, porque realmente, assim, eles conseguiram dizer, nossa, agora eu entendo o jeito, né, daquele profissional ser, e não é pessoal, é o perfil, né. Então, não necessariamente essa ferramenta ela precisa ser utilizada com líderes, diferente da tua metodologia, ela pode ser utilizada para qualquer pessoa que queira ter um pouquinho mais de clareza para se desenvolver de uma forma mais assertiva na carreira. É isso? Isso mesmo. Legal, legal. Acho que a gente pode, inclusive, trazer então para cá, né? Trazer para a gente conseguir construir, talvez, um treinamento bastante voltado para isso. A gente consegue entregar um relatório, a mesma coisa. Exatamente, a gente vai, o profissional se inscreve, vai receber um link de acesso, ele vai fazer o teste, né, online, e vai receber o relatório completo. E depois vem para a formação, onde a gente vai estar explicando exatamente como que é a composição dos perfis, o que significa, né, os estilos que podem dar do perfil comportamental, que é o resultado do teste, os indicadores, as áreas de talento, né? Se tu tem mais, se tu tem mais habilidade para cargos de liderança, cargos comerciais, ou se tu tem um perfil mais voltado para a parte mais de análise, de planejamento, então tudo isso a gente consegue apresentar, explicar, e aí sim, o profissional entendendo quais são as forças e os pontos a desenvolver, vai fazer um desenho e a gente ajuda a fazer esse desenho do seu plano de desenvolvimento para sua carreira, né? Com toda a orientação, com todo o embasamento teórico.
Sensacional. Então, basicamente, a pessoa sai com um relatório pronto, e inclusive com um plano de desenvolvimento. Sai daqui com tudo. Se tu te interessa por isso, deixa eu quero aqui embaixo no vídeo que a gente entra em contato, tá bom? Gabi, ainda sobre liderança, assim, que eu acho que é algo que é um assunto que tu trabalha muito, muito, muito. Tu percebe talvez que tenha alguma habilidade, alguma competência em específico que, assim, seria impossível nos dias atuais esse líder não desenvolver? Eu penso que tem coisas que não mudam, né? Como eu dizia antes, assim. Então, essa questão da adaptabilidade rápida, assim, da flexibilidade, do poder de se adaptar, com tantas mudanças que a gente que vem acontecendo. Então, essa questão é uma competência importante, né? Adaptabilidade e flexibilidade, criatividade, inovação, né? O uso da inteligência artificial está ligado às novas tecnologias, olhando para fora, por mais que tu esteja trabalhando, a gente trabalha aqui no interior, mas sempre está olhando o que tem de tendências, o que está acontecendo no mundo, buscar olhar para fora. Acho que é muito importante, né? Tu estar sempre estudando, se desenvolvendo. Eu sou uma curiosa de natureza, né? E eu sempre penso assim, meu Deus, o que mais que eu vou fazer? Qual é o curso que eu vou fazer? Então, eu tô sempre buscando, porque eu acho que essa inquietude nos ajuda a entregar o melhor. Então, os profissionais que trabalham em cargos de liderança, eles precisam estimular outras pessoas. E para te estimular outras pessoas, tu precisa estar em desenvolvimento contínuo. Então, acho que isso é fundamental para o profissional que quer extrair o melhor, né? E entender de gente. Não tem como ocupar cargo de liderança se tu não ter, se tu não tiver empatia e gostar de gente e e entender de gente. Acho que bate de novo, né, na questão do exemplo, né? Como é que eu vou querer liderar se eu não consigo liderar a mim mesmo? Como é que eu quero que o meu time se desenvolva se eu não me desenvolvo? Vai sendo reflexo, né? Tem uma frase, não sei de quem, mas que costuma dizer que a tua equipe é reflexo da tua liderança, né? Então, se tu tá reclamando da tua equipe, vamos olhar para dentro, porque alguma coisa em ti é que precisa mudar para começo de história, né? Com certeza. Mas que legal, Gabi. Se tu tivesse que deixar, então, sei lá, um conselho para quem quer se tornar líder hoje, que conselho tu daria? Procurar enxergar e buscar ferramentas para poder entender realmente, assim, o que você faz de melhor, quais são as tuas habilidades, o né, entender para onde você quer ir ou qual é o cargo que tu quer alcançar, que isso ajuda muito a direcionar o desenvolvimento, né, e ajuda, assim, a entender qual é o teu propósito, para poder fazer esse desenho, porque aí existe existe um porquê de você estar fazendo esse movimento. Acho que isso é um ponto bem importante. E estudar, e se qualificar e não parar. Acho que esse é um ponto fundamental, né? Estar buscando se desenvolver. Hoje em dia existem, existe muita informação, existe mui muito, muito conteúdo, então só não se desenvolve quem realmente não quer. Ir para um cargo de liderança é impossível. Impossível. É aquela coisa, né? Acho que a gente não consegue bancar. Às vezes, aquilo que é dito versus aquilo que é feito, né? Vai repercutir de uma forma ou de outra. Em algum momento as pessoas vão enxergar, vão sentir. E aí o nosso resultado, ele não se sustenta. Muito bom, Gabi. Muito bom conversar contigo. Obrigada por ter vindo, tá? Que seja o primeiro de vários, né, Fer? Com certeza, com certeza. Acho que é somente uma pitadinha do que a gente Os consegue daqui a próximos que a gente pouco, pode. inclusive trazer aqui para a região, né? A Gabi
tem um currículo impecável aí com relação à consultoria e desenvolvimento de lideranças, então, sem sombra de dúvida, ela, enquanto parceira aqui do Centro Novo Eu, nós em conjunto poderemos fortalecer muito a nossa região e quem quer de fato se desenvolver, né? Quem tem isso já despertado em si, com certeza vai se beneficiar demais. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, então te inscreve no canal, curte, compartilha com os teus amigos, isso nos ajuda a atingir o maior número de pessoas e Novo Eu.